Vocês estão vendo a apostila aí, né, pessoal? Sim. Pronto. Vou começar agora sim. Acho que está gravando. A respeito do que Eva falou. Repete, Eva, rapidamente, que aí fica no gravado, essa pergunta. Que no material que o senhor começou a apresentar durante as aulas, que quando a gente fosse, eu entendi errado, porque eu estou vendo, que antes da gente iniciar a auditoria, na verdade é para obter a certificação da auditoria lá, tem que ter um plano de gestão, é um plano de segurança, eu acho. Certo. Plano de política de segurança da gestão da tecnologia de informação, coisa assim. E a Certo. gente tem que ter credibilidade, conhecer a empresa, conhecer os recursos, os prazos, saber os prazos que tem, as pessoas que trabalham na empresa, como é o funcionamento, para a gente conseguir fazer, pelo que eu tinha entendido, Certo. a auditoria, que se a gente não tivesse um plano, esse plano aí, ele com uma credibilidade, com uma certa credibilidade, a gente teria que ter mais tempo para auditar, teria que atualizar, vamos dizer assim, o plano. O que a gente tinha entendido era isso. Pronto. Basicamente é isso. Eu sei que independente disso, no trabalho que a gente fez foi apanhar dos sites do TSE e tudo mais, o que eles usam como recurso para manter a segurança, a integridade e tudo mais. A gente fez um apanhado com isso e aí a gente estava, no final, a gente ia começar a associar os mecanismos que eles têm com o que a gente vê em auditoria. Era isso. Pronto. O questionamento é bom para todos. Essa parte aí que Eva falou, isso aí não é a auditoria em si, né? Isso que vocês estão fazendo, é o que vocês vão precisar. Pode ser feito? Pode. Só que vai perder muito tempo para esse trabalho. Então, vou separar aqui em dois momentos para explicar. Primeiro, para ficar bem claro, essa parte que eu falei na aula, né, no início das aulas, sobre esses procedimentos, são referentes à preparação para a certificação. Então, como eu citei, se coloquem aí no lugar. Todo mundo agora, imagine que vocês têm uma empresa de qualquer tipo de atividade, né, desenvolvimento, enfim, qualquer tipo de empresa. Quando você tem uma empresa e que você almeja, normalmente, o principal objetivo de quem busca a certificação é ganhar mais visibilidade, né, no mercado, ampliar os seus horizontes no diz respeito à empresa, atingir um mix maior, né, de clientes. E uma forma muito boa de comprovar que você é uma empresa, que sua empresa é confiável, né, que ela tem bons produtos e ou serviços, é você ir atrás de uma certificação voltada para isso. Então, o que, que as empresas fazem? Elas buscam uma certificação. Só que antes de alcançar essa certificação, exemplo, ISO 9001, ISO 9002, são exemplos de certificações. Elas precisam de uma preparação. Você não deve, né? Não é aconselhar você simplesmente, eu quero que seja, quero ser uma empresa com certificado ISO 9001 ou ISO 9002 ou as duas. Você não pode simplesmente, não deve simplesmente entrar em contato com uma empresa certificadora e ligar, olha, eu quero que vocês venham aqui e avaliem a minha empresa para que ela seja certificada. Isso é um risco, né? Porque essa empresa ela vai chegar, ela vai avaliar, e se ela encontrar falhas que levem a essa empresa não conseguir essa certificação, você vai ser reprovado, a sua empresa vai ser reprovada e tem um prazo para que você passe de novo por um processo de avaliação. Não é simplesmente você pedir para a empresa ir lá avaliar para lhe dar um certificado, aí você recebe uma reprovação e aí com uma semana depois volte aqui de novo. Não é bem assim. Existem prazos. Então, qual é o ciclo normal? Qual é a sequência normal? A empresa contrata uma outra empresa especializada em preparação para certificação. Então, essa empresa vai lá, contratada, vai para dentro da sua, avalia o seu sistema de informação, avalia todos os seus processos de trabalho, como é que você produz o produto ou como é que você produz o serviço, avalia tudo e aí ela apresenta, olha, sua empresa está apta a receber uma certificação. Ou, você precisa de melhorias. Sugiro que você mude isso, que você altere aquilo. Então, esse processo inicial que o auditor tem que conhecer a empresa para depois apresentar é uma etapa na qual a empresa está
almejando uma certificação. Então, ela primeiro contrata a empresa para avaliar, né? E, se for o caso, preparar e lhe auxiliar, né, a fazer modificações no seu sistema de informação. E aí, quando você atingir é, este esse patamar, né, antes estabelecido em uma conversa sua, dono da empresa, com uma empresa especializada em preparação para certificação, aí sim é que você vai atrás de uma ISO 9002, uma empresa certificadora, para ela vir e avaliar essa empresa. Isso é uma etapa. A partir do momento que a empresa passa por isso, que ela tem a certificação, ela tem que manter. Né? Aí como é que ela mantém? Aí é onde entra a auditoria. Né? A auditoria, ela nasce de uma necessidade, assim, a principal necessidade de uma empresa ter auditoria, nesses termos que a gente está falando, né? Nesse termo de auditoria, é manter um sistema considerado eficiente em funcionamento. Porque se você contrata uma ferramenta muito boa, você contratou um sistema novo de automação perfeito, né? Um sistema que tem boas referências, né? Que vai auxiliar muito na automatização, na automação dos processos. Um sistema ali que vai ajudar no controle financeiro, né? Um sistema muito bom, né? Que você adquiriu para poder automatizar os processos dentro da sua empresa. Mas só o sistema, passando o carro de som agora, só um sistema por si só não vai resolver o problema das empresas. Apesar de que muitos empresários acham que ao contratar um bom sistema de automação, né, vai resolver todos os seus problemas. Mas você tem um sistema que tem um know-how muito bom, com certificação, usado por milhares de clientes satisfeitos, ele não vai resolver o problema da sua empresa, daquela empresa, se ela não tiver um sistema de informação eficiente. E esse sistema de informação eficiente, ele passa pelos processos desenvolvidos para cada setor da empresa trabalhar, setor de compras, de entrada, de saída, e também a disciplina dos funcionários, os colaboradores que vão trabalhar executando aquelas tarefas, interagindo com o sistema computacional, ele tem que cumprir a sua parte. Aí entra aqueles exemplos que a gente falou. Se eu tenho um cadastro de cliente, que ele tem que colocar o CPF, e o meu programa não tem uma validação do CPF, o programa está contribuindo para um erro. Mas não basta o programa ter uma validação do CPF. Se a pessoa não realizar a tarefa dele, se o sistema, se o funcionário não cumprir com a parte dele, não vai funcionar. Ou seja, o sistema tem que cumprir a parte dele, exigir que alguns campos sejam obrigatórios, exigir a validação de dados como o CPF, mas a pessoa que trabalha naquele sistema, ela tem que cumprir a parte dele, ela tem que cumprir as etapas do jeito que foi determinado no treinamento, colocar nome, endereço, CPF, etc. Cadastrar o cliente ou cadastrar o produto da maneira que for estabelecido. Muitas empresas vão ter problemas, mesmo adquirindo um programa desse, certo? Porque se não tiver auditoria, certo? Se não tiver auditoria, não vai ter quem fiscalize, certo? Quem observe se as etapas que foram determinadas antes estão sendo cumpridas. Então, o que vai acontecer? Falhas. Certo? Fica difícil de identificar a falha do sistema computacional, que pode acontecer, e fica difícil de detectar a falha do ser humano, que também pode acontecer. Por isso que eu sempre falei, né? Para desmistificar, a última vez que eu falei sobre isso foi anteontem, com os colegas da computação, débito da computação, voltando a falar de segurança. Como eu falei, o conceito de segurança foi atualizado. Ele recebeu um upgrade há muitos anos. A segurança não está ligada a não ter falha. Um sistema que tem falha não é sinônimo dele não ser seguro. Certo? O sistema que apresenta erro não é sinônimo dele ser seguro. Segurança é um conjunto de coisas. Certo? Segurança é um programa que tem falhas, mas que ele comprova que aquelas falhas não causam prejuízos grandes ao sistema. Né? Sistema com segurança é aquele que, quando tem uma falha, ele tem um plano de contingência, que consegue se recuperar da falha. Sistema seguro é aquele que, mesmo tendo a falha, mas ele contém mecanismos que conseguem mitigar o problema. Esse é o termo hoje, mitigar o problema. Ele não sana o problema, mas ele torna o problema inofensivo. Certo? Por exemplo, um ataque de negação de serviço. Ele consegue derrubar um servidor.
Hoje ninguém trabalha mais pela busca de uma solução que vai evitar 100% que o sistema não seja vítima de um ataque de negação de serviço. Aliás, a gente busca um sistema que dê 100% de garantias de que aquele sistema computacional não será vítima de um ataque de negação de serviço, porque ninguém pode deixar de buscar isso. Só que é difícil se chegar a esta conclusão. O que normalmente se consegue é uma solução que consiga mitigar o problema. Ou seja, eu não consegui uma solução para o problema, ou seja, para que ele não ataque o meu sistema, mas eu consegui mitigar o problema. O cara vai continuar atacando, certo? Ele está lá sorrindo de um canto da orelha da boca que ele está conseguindo realizar o ataque ao meu sistema. Estou citando o exemplo de um ataque de negação de serviço. Só que eu tenho uma solução que consegue mitigar o problema. Ele continua atacando, mas o ataque dele, digamos, esse ataque, quando ele foi feito numa empresa X, ele conseguiu consumir 90% da capacidade de processamento do servidor. Isso causou uma queda do sistema. Já a minha empresa tem uma solução de mitigação. O ataque chega, certo? Mas o que é mitigar? É tornar ele menor. Ele continua atacando o sistema, mas quando ele consegue atacar, ele consegue consumir 1% do meu servidor. 1% do meu servidor não vai me causar problema. Então, isto é uma boa solução de segurança. Então, eu posso considerar que esse sistema é seguro. Por quê? Ele não evita, ele não tem um mecanismo que dê garantia de que o sistema não seja atacado. Mas ele tem uma solução que torna que consegue mitigar o ataque. Então, um ataque sem essa solução consome 90% do servidor, que vai fazer com que ele caia, ele só com uma solução de mitigação, ele consegue consumir no máximo 2 ou 3%. Tá ótimo. Então, esse sistema é seguro. Certo? Porque mesmo ele sendo atacado, os danos são mínimos. Entendeu? Então, isso é conceito de segurança. Aí, partindo agora, né? Foi passado para vocês assim, ó, um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Cientificamente falando, para quem estudou outras áreas, ou para quem pagou a disciplina de iniciação científica, estudo de caso é um dos métodos de pesquisa. Né? O nome já diz, é estudar o caso. Quando é que você estuda o caso? Você já tem lá a situação funcionando. Então, você vai estudar o caso, e para você estudar um caso, você tem que ter um embasamento. Você não pode fazer um estudo de caso simplesmente entrando no ambiente. O que é esse ambiente? Qualquer um. Eu poderia pedir assim, ó, fazer um estudo de caso sobre o sistema de informação da empresa X. Vocês vão ter que ter acesso à empresa, aí ia ser mais ou menos o que Eva falou no início. Aí você vai ter que ter acesso à empresa e ver como é o funcionamento de todos os setores daquela empresa. Então, isso é um estudo de caso. E no final, você apresenta um parecer. O seu parecer ele vai mostrar, certo? Os pontos que você considerou como positivos e bons, né? E os pontos negativos e o que poderia ser feito para corrigir esses pontos negativos. Essa normalmente é a conclusão de um estudo de caso. Só que esse estudo de caso você não pode fazer com achismo. Eu não posso entrar numa empresa e no estudo de caso você considerar que dentro da parte física de avaliação, você considerar que o setor administrativo está no lugar errado, né? Porque você acha que ele deveria ser numa sala maior para dar mais conforto. Se você tiver um embasamento técnico ou científico para sustentar isso, ok, mas não pode ser pelo que você acha. Então, o estudo de caso de vocês sobre urna, porque é uma solução que a gente consegue conteúdos digitais, né? Eu tirei desse estudo de caso a necessidade de você ter que ir obrigatoriamente até o local. Isso não impede, sugestão, dica, isso não impede, já que agora está aberto, que alguém que possa visitar o TRE. Isso não impede. Se vocês quiserem fazer, isso é uma boa. E ver de perto, saber, por exemplo, se, não sei se dá tempo mais, mas, por exemplo, vocês poderiam fazer uma demonstração de como é, por exemplo, como é que funciona o processo de lacre. Mas não adianta você chegar numa empresa dessa, por exemplo, no TRE, TSE não, no TRE, que nos municípios tem, para poder coletar informações. Vocês podem também, dentro do estudo de caso, fazer uma entrevista com algum funcionário do TRE, né, sobre algum processo. Agora você tem que chegar sabendo o que você quer. Qual a base que vocês têm? A base que vocês têm é o material da aula. Essa que é a base. Que a ideia desse trabalho com base no que vocês viram na aula sobre a auditoria
e segurança, nós vamos fazer um estudo de caso sobre o sistema eleitoral. Né? Então, para você ler qual a cabeça, quais são os olhos que vocês têm que ter olhando para o sistema de votação brasileira. É esse bem aqui. Vou abrir aqui a apostila. Nós vimos, né, que existe auditoria e segurança de sistema, certo? Falamos que a auditoria é a respeito do campo, do âmbito da área, né? Falamos que tem auditoria assistida, auditoria de sistema. Foi falado sobre o papel do auditor do sistema. Falamos do tipo de auditoria, né? Que são eles: auditoria interna, auditoria externa. Falamos de auditoria articulada, que é quando a troca de informações entre os dois tipos de auditoria. Então, se nós vimos, se o conhecimento de vocês sobre auditoria passa por tipo de auditoria interna, externa, articulada. Então, o que, que você vai procurar no estudo de caso de vocês? O sistema eleitoral brasileiro, ele tem auditoria? Nós já sabemos que tem, né? Se ele não tivesse um sistema de auditoria, o primeiro ponto de vocês nesse estudo de caso era detectar que uma falha no sistema seria: não existe auditoria. Já seria uma falha, certo? Certo? O primeiro ponto que você encontrar é: no seu estudo de caso foi detectado que a empresa, ou, né, no caso a empresa, né, o sistema, ele não passa por nenhum tipo de auditoria. Né? Então, você em cima disso continuar avaliando o sistema, mas já tem encontrado um ponto: ó, não passa por auditoria. Certo? Você pode até no final, com base na sua base de conhecimento, chegar à conclusão que o sistema é muito bom, que ele oferece um nível de segurança aceitável, certo? Que o sistema de informação tem um nível de trabalho satisfatório. Estou dando exemplo aqui no final, certo? Mas qual seria um dos pontos negativos e um dos pontos de sugestões, né, como conclusão desse estudo de caso? Se essa empresa, o sistema dele, com base na sua avaliação, é boa, né? O sistema de informação é bom, certo? É bem funcional. Essa empresa é muito bem organizada no que diz respeito ao sistema de informação e ao cumprimento das tarefas. Você chegou à conclusão que a equipe é capacitada, ou seja, os colaboradores são bem capacitados e que desenvolvem boas funções no programa, né, no sistema. Mas você encontrou que a empresa não faz auditoria. Pode ser, eu estou dando um exemplo, gente, que a conclusão do seu trabalho é, né, você detectou que ela não tem auditoria, apesar de que tem um bom sistema de informação, mas que ela deve investir no próximo passo, que é passar a ter auditoria. Porque se essa empresa tem um sistema bom, né, dentro da avaliação que você fez, qual é o problema que essa empresa pode passar? Né? Se as falhas acontecerem no sistema, elas dificilmente serão detectadas, porque não existe monitoramento. O monitoramento é uma das etapas da auditoria, né? É determinar que a empresa passe por monitoramento. Se eu não monitorar, né, esse monitoramento pode ser por amostra, né, pegando algumas partes e avaliando e testando. Se eu não realizar amostras de vez em quando, eu não vou descobrir falhas no sistema. Quando a falha acontecer, vai ser uma coisa gigante, já vai ser um incêndio, né, e não apenas a fumaça. O ideal é que você descubra antes da fumaça. No pior das hipóteses, descubra na fumaça e não no incêndio. Né? A auditoria ela ajuda isso. Então são várias coisas. O estudo de caso você não começa procurando resposta. O estudo de caso você começa apenas vendo o que tem. Opa, tem isso. Tem aquilo. Ah, legal, ó. Tem isso. Ah, eu não sabia que tinha aquilo. Você lendo. Agora, não é lendo sem saber. Você tem que ler, né? Pesquisar, no caso, né? Que pode ser com entrevista, lendo os conteúdos, visitando o local, são exemplos, né? Visitando o local, você vai ter que observar. Primeira coisa é só observar. O observar de vocês é ler os conteúdos que tem disponível. Eu escolhi urna eletrônica, que é um assunto que está muito em cima, né? Muito atual e que tem muitos materiais disponíveis. Muitos materiais disponíveis. Então, o ideal, vocês vão ler esses conteúdos tendo como base de conhecimento, que vocês viram. Não é para vocês procurarem mágica, não. O que vocês viram foi isso aqui, ó. Certo? Deixa eu abrir aqui. Tipo de auditoria. Auditoria interna, né? Articulada. E existe aqui, ó, o planejamento de auditoria. Certo? Planejamento de auditoria.
que fala aqui, ó, como é que é feito o planejamento, ó, avaliação dos controles internos, tem um controle preventivo, existe o controle detectivo, existe o controle corretivo, né, que são as etapas que a pessoa faz, né? Ele analisa, certo? Implementa algumas situações. Qual o objetivo do controle preventivo? O nome já está dizendo. O controle preventivo ele vai permitir que o sistema contenha, né, que ele seja beneficiado com algumas medidas de prevenção. A prevenção a gente já sabe o que é, né? A prevenção é aquilo que você faz, né, para se precaver do problema. Quando o problema acontecer, você está preparado. Existe uma prevenção ali. Você já minimiza, certo? A possibilidade de acontecer o problema se você tem um controle preventivo. Certo? O controle preventivo ele vai minimizar o problema. Caso o problema aconteça, mesmo com o controle preventivo, eu posso ter problemas. Vocês estão vendo como é que eu estou hoje? Olha o barulho. Mesmo você tendo controle preventivo, falhas podem acontecer. Aí o cético vai dizer assim, não serve não aí. Para que serve o controle preventivo? Mesmo assim aconteceu a falha. Calma. O controle preventivo, ele não vai garantir que não tenha falha. É igual você discutir com vacina, que tem gente discutindo com vacina. Antigamente ninguém discutia sobre vacina, certo? Até tem muita coisa na internet, né? Aqui são todos novinhos, ninguém pegou. Eu peguei a etapa que o cara chegava no colégio assim, ó, hoje é dia de vacinação. Alguns tinham medo de injeção. Dia de vacinação no colégio, chegava um tubo gigante, certo? De ferro assim, e aquelas pistolas, eram os meninos na fila. Um grito, ei, só as pistolinhas. Dia de vacinação. Ninguém questionava. Aí hoje é uma briga com vacina, certo? Vacina é preventivo, certo? No caso aqui da auditoria, a vacina é o controle preventivo, certo? A vacina seria o controle preventivo, é aquilo que você faz para se precaver do problema. A vacina vai garantir que você não tenha problema? Não. Não existe nenhuma vacina 100%. Voltando aqui para a auditoria, não existe um controle preventivo implementado dentro de um planejamento de auditoria que garanta 100% que não vai ter falha no sistema. Mas o controle preventivo ele vai minimizar as falhas. Digamos assim, mas teve 5 falhas. Meu amigo, se não tivesse o controle preventivo, com certeza ia ter 1000. Porque se com o controle preventivo aconteceram 5 falhas, esse sistema poderia ter tido 50, 100 falhas. Certo? Mas o controle preventivo ele vai minimizar isso. Depois que você diminui a quantidade de falhas através do controle preventivo, eu tenho que ter um controle detectivo. Ó, outro item ó, que está na apostila. Ó. O que o controle detectivo faz? Mesmo eu tendo preventivo, caso aconteça uma falha, eu tenho que ter um planejamento que detecte aquilo. Certo? Que detecte. Beleza, se você detectar, você já tem que ter, antes da detecção, você tem que ter um controle corretivo. Como deve se proceder para corrigir a falha? Olha o tanto de distância. Prevenção minimiza. A prevenção não dá 100%, mas ela diminui. Certo? É melhor do que você ter. Se você tem a possibilidade de diminuir 100 problemas para 5, não é melhor você já usar, não? Do que você ficar procurando a solução para resolver os 100 problemas. Você continua, você começa a utilizar a solução que está dando, em média, a solução de 80% dos problemas. Enquanto isso, outras equipes estão pesquisando para ver se encontra uma solução que, em vez de resolver 80%, resolva 90%, 95%. É um ciclo. E isso vai acontecendo. Certo? Isso acontece em todos os planejamentos que visam segurança. Segurança é isso. É você ter essas etapas. Então, eu tenho controle preventivo, que diminui. Aí, em cima do preventivo, eu tenho o detectivo. E em cima do detectivo, eu tenho que ter o corretivo. Certo? Isso tem que ser planejado antes. Você não pode ter pensar em fazer. Rapaz, eu estou com um problema aqui. E agora? Peraí, vamos pensar como resolver. Não pode ser assim. Quando acontecer um problema, já tem que ter um plano para resolver. Ou um exemplo aqui, fazendo analogia. Uma empresa. Agora vamos aqui na segurança de parte física. Né? Tem empresa que tem controle de incêndio. Né? No caso, no interior, poucas empresas fazem isso. Existe lei, eu não lembro qual a lei, mas assim, local que tem ambiente, circulação de um número grande de pessoas, ele tem que ter sistema de controle de incêndio. Eu não tenho aqui, né? Não trabalhei, não sou especialista em segurança do trabalho,
certo? Mas existe uns cálculos aí pelo número de pessoas, enfim, que por lei tem que botar, né? Em Pix, por exemplo, em Pix hoje, antigamente em Pix não tinha, como é o nome, rapaz? Acho que é Defesa Civil. É o nome, gente? Se alguém souber, me corrija aí. Eu acho que é esse. Acho que é Defesa Civil o nome, que é formado pelo Corpo de Bombeiros. Quando o Pix não tinha Corpo de Bombeiro, isso não existe em Pix. Como o Pix agora tem Corpo de Bombeiro, passou a funcionar em Pix, acho que é Defesa Civil, gente. Depois me corrija o nome aí. É alguma coisa assim. Que é um segmento dentro do Corpo de Bombeiro que fiscaliza isso. Né? Por exemplo, o fatídico que aconteceu no Ninho do Urubu do Flamengo, que morreram os jovens, né? Que é um exemplo de falha. Aquele caso da Boate Kiss, lembram? Né? Do Rio Grande do Sul, né? Que teve um incêndio, pessoas morreram, etc, etc. Né? Vocês estão lembrados o que foi? Vamos pegar aqui, por exemplo, o da que tem mais dados, o da Boate Kiss, que tem muitos anos. Vocês lembram o que aconteceu? Não, vou muito longe, não. O que teve da barragem em Minas Gerais, que rompeu, né? E 300 e tantas pessoas, acho que 300 e tantas pessoas morreram, né? Essas situações aí foram o quê? Causadas por quê? Todas elas, quando foram fazer a investigação, tiveram falhas, né? A maioria delas por negligência, né? Mas, enfim, o que essas situações mostram é que, nesses casos mais drásticos, aconteceram falhas que poderiam ter sido evitadas. Porque por mais que você tenha um planejamento, se não tiver um monitoramento, não adianta. Você pode apresentar o plano mais perfeito do mundo, certo? Para auditoria, para um sistema de informação da empresa. Se não tiver um acompanhamento, né, alguém vai deixar de fazer a sua parte, certo? Mesmo sendo bem planejado, se alguém deixar de cumprir a sua parte, a bomba vai aparecer. Né? Então tá aqui. A base de vocês é essa, ó. Aí nós estamos vendo aqui, ó, que tem, ó, ponto de controle, tem testes que a auditoria faz, ó. A auditoria ela realiza testes dentro da auditoria. Que tipo de teste? Ó? Testes de conformidade, testes substantivos. Aí existem os relatórios de auditoria, né? E tem modelos de relatório. Aqui nas aulas foi mostrado que não existe um padrão para o modelo de relatório, mas existem relatórios, né? Algumas instruções e algumas informações essenciais que devem conter no relatório de uma auditoria. Aí falamos de controle interno, ó, certo? Aí tem a definição, os tipos de controle, controle administrativo, controle de segurança, como é que deve ser o controle, o que é controle para recebimento e entrada de dados, controle de processamento, controle de saída, que já é a fiscalização do sistema computacional em si. Falamos que a auditoria auxiliada por software. Por que nós falamos de auditoria auxiliada por software? Porque a auditoria ela é um termo maior, né? A auditoria ela não precisa necessariamente ser através de hardware e software. No nosso caso, auditoria e segurança de sistema é primordial, mas você tem que ter consciência. Você não pode chegar no lugar e dizer assim, ah, não, achar que auditoria deve sempre envolver hardware e software. Não, né? Mas é um ponto importante. Aí falamos sobre, conceitualmente, auditoria de hardware e software. Aí eu pergunto para vocês, que é o tema do estudo do caso de vocês, o sistema eleitoral brasileiro, ele tem hardware e software? Com certeza. São importantes os dois ou tem um que é mais importante do que o outro? O que vocês acham? Eu acho que são igualmente importantes. São igualmente importantes. São importantíssimos, porque é o seguinte, ó, vou dar um exemplo bem aqui, ó. Porque é um programa como qualquer outro. Do mesmo jeito que tem um programa lá dentro da urna eletrônica, tem um programa numa loja, certo? E vai depender do tipo de loja. Vou pegar bem aqui o exemplo mesmo da empresa que está me devendo, né? Ficou de marcar e não me liberou. A gente não pode também cobrar muito, porque é um favor, né? Que foi o caso da Via Bebidas. A Via Bebidas ela tem um hardware e tem um software. Né? Concorda comigo? Não tem um hardware e software? Porque tem um programa lá dentro de gestão, de compra, de venda, que eles controlam toda a empresa. Né? Lá dentro da empresa, os funcionários utilizam esses programas atrelados a um hardware, que são os computadores, os celulares, etc. Mas se você comprar lá o sistema de uma empresa dessa ou uma outra, é totalmente diferente de você comparar com a urna eletrônica com software.
Porque a urna eletrônica com software, o hardware e o software, ele é utilizado diretamente pelos dois públicos, entre aspas, a empresa e o cliente. No caso da urna eletrônica, quem seria a empresa? É o TSE, né? Que desenvolve e disponibiliza. Entre aspas, o cliente são os eleitores. Só que no caso da urna, os eleitores eles têm contato direto com o hardware e com o software. Diferente, por exemplo, de um supermercado. O supermercado, o cliente, ele tem pouco contato com o hardware e com o software. Quem usa 90, no supermercado, o cliente ele só tem contato com o software quando ele vai lá, não é nem todo supermercado que tem. Né? Tem supermercado que tem nos corredores um leitor de código de barra, vocês já viram? Não sei se alguém já usou, que é bem prático. Tem gente que entra e nem observa, mas tem. Tem muitos supermercados que eles botam nos corredores, né? Uns leitores de código de barra para você pegar o produto, né? E até lá, aperta, coloca o código de barra e vê o preço. Em vez de você sair procurando para algum funcionário, ei, quanto é que é isso aqui? Eles botam em alguns pontos estratégicos um leitor de código de barras na qual você coloca lá o produto e vê o preço. Então, nesse momento, o usuário ele está tendo contato com o hardware e o software. Mas tirando isso aí, o cliente não tem mais contato com o hardware e com o software. Ele pega os produtos e vai até o caixa. O caixa é o limite. Ó. Isso eu já estou falando de sistema de informação. Ó. Como é que funciona o sistema de informação de supermercado? Né? O cliente entra até a loja, ele pega o produto. Se ele tiver dúvida sobre o preço, ele pode consultar em um leitor de código de barra ou ele pode perguntar para um funcionário. Em seguida, ele se direciona até um caixa. No caixa é feito todo a leitura via código de barra dos produtos. Eu estou descrevendo o sistema de informação de um supermercado. Né? O caixa lê os itens, né? A partir da leitura dos itens por código de barra no caixa, o sistema já mostra a lista dos itens comprados e o preço final. Eu estou descrevendo o sistema de informação de supermercado. Ah, e os produtos que precisam ser pesados? E os produtos que precisam ser pesados? Como é que funciona o sistema de informação desse supermercado? Aí depende. Tem supermercado que você vai em um outro local, pesa o produto e depois leva para o caixa. Tem supermercado que você não precisa pesar. Você pega o produto, lá no caixa ele pesa. São ações diferentes no mesmo tipo de segmento. Né? Em Picos, se você fizer compra... Alguém já fez compra em Picos no Carvalho? Vocês aí, alguém já comprou no Carvalho de Picos? E já comprou alguma fruta ou verdura? Alguém já comprou no Carvalho? Fruta ou verdura? Ninguém? Pronto, Humberto comprou, Eva comprou. Vocês lembram como é que é no Carvalho, se você comprar fruta e verdura? Onde é que é pesado? No Carvalho. Hã? Não, só se mudou. Tá com muito tempo que eu entrei no Carvalho. No Carvalho você pega os produtos e o peso é no caixa. Não sei se mudou. Na última vez que eu fui, A última vez que tu foi já era, era lá mesmo no local, Roberto? açaí, confundi, perdão. Né, no açaí. Eu acho que o Carvalho não mudou, não. Porque é o seguinte, ó, tem uma estratégia aí, gente. Tem uma estratégia aí de mercado usada pelo Carvalho. No Carvalho, ou no Carvalho não tem. Tá com muito tempo que eu entrei lá, por isso que eu perguntei de vocês. No Carvalho, no Carvalho você entra na seção de verduras. No Carvalho é pesado lá no frigorífico. Se você comprar carnes, ele pesa lá. Agora, se você comprar pão, etc., pesa lá na padaria. Na seção de fruta e verdura, não. É laranja, tantos reais o quilo. Você bota a laranja no saquinho e o peso é lá no caixa. Agora, no Carvalho, tem um local lá que tem uma balança para você ter uma ideia do que você está levando. Mas você não chega com o produto pronto para vender. Qual é a estratégia bem aí? Se não tem o peso no local lá, você é tendenciado a levar até um pouco mais. Você vê lá, laranja, sei lá, 1,20 o quilo. Aí você está acostumado na feira livre comprar por unidade. Aí você vai lá e bota 10 laranjas. Na hora que você chega no caixa, no checkout, que é aquele nome daquele negócio lá que a pessoa fica sentada no caixa, é um checkout. No meio do checkout tem uma balança. Ela bota em cima, é pesado ali já. É pesado na hora. Certo? Qual o lado bom? Você
pega os produtos, já vai direto para o caixa. Lá pesa. Mas se você pensar como sistema de informação, o atendimento no caixa tende a ficar um pouco mais demorado. O atendimento no caixa tende a ficar um pouquinho mais demorado. Né? Porque a pessoa, além de passar pelo código de barras dos produtos, ela tem que pesar, do ato da venda, ela tem que pesar o item. Então, aí tem um ponto, certo? Que tem que ser avaliado no sistema de informação Carvalho. No açaí, você tem uma ilha, no meio da seção de frutas e verduras do açaí, tem uma ilha com algumas pessoas com várias balanças. Então, você pega as frutas e verduras, vai até essa ilha, pesa, já sai com um código de barras. Eu vou dar para vocês o que é sistema de informação e o que é o cabo com olho clínico para fazer estudo de caso. Vocês que falaram que foram no açaí, vocês vão observar outro detalhe no açaí. Lembrei agora aqui que eu observei. Agora sim, gente, não estou dizendo que vocês têm que ver isso, não. É porque eu trabalhei muitos anos com isso antes, né? Implementando um sistema, empresa. Tem que desenvolver um programa. Você tem que ir no local, fazer uma avaliação e entender como é que funciona. Um detalhe que eu observei no açaí, que eu não vi em outros supermercados. Observem que se você chegar no açaí, na hora de você pesar o produto na ilha, observem o que o cara vai fazer. Ele fecha o saco, ele fecha o saquinho da compra de verdura sua e propositalmente coloca a etiqueta cobrindo a boca do saco. Alguém observou isso? Alguém observou? É para isso mesmo, erro. É para ninguém roubar. Né? Eles fazem isso. Você deixa o saquinho para pesar, ele coloca a etiqueta por cima do nó. Por cima do nó. Porque se você tentar abrir o saquinho, né, para colocar mais um item, vai rasgar a etiqueta do código de barra. E aí no caixa vai ver que chegou violado. Né? Isso é treinado. Treinado. Nos outros supermercados de picos, por exemplo, eu compro no Que Preço. No Que Preço, eles colocam a etiqueta na lateral. Ele não coloca no saquinho. Ninguém coloca no saquinho. Nos outros mercados pequenos. Eu vi pela primeira vez isso em picos no açaí. Eu observei isso na primeira vez. Agora sim, como eu falei, são detalhes que fazem parte do sistema de informação. Ninguém está botando isso à toa. Isso é no treinamento. E pode ter certeza que de vez em quando eles estão monitorando para saber se as pessoas estão cumprindo o que foi determinado. Isso é sistema de informação, isso é auditoria, mas trabalhando em cima. Agora tem um detalhe: a etiqueta, o cara compra você compra uma fatia de melancia, aí ele coloca o saquinho e enrola a etiqueta na boca do saco, certo? Evita que a pessoa abra o saco. Agora dificulta para o caixa ler a etiqueta. Quando a etiqueta ela é colocada, né, no lugar mais aberto, assim, por exemplo, no saquinho por fora do melão, assim, ó, se eu chegar no Que Preço, eu vejo que o cara coloca, ou a moça, coloca a etiqueta assim, ó, no melão, na melancia, na lateral da laranja, fica melhor pro cara do caixa passar a etiqueta. Entendeu? Então, assim, todas as situações que você imaginar vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos. Dentro da avaliação, para cada situação, a pessoa escolhe. Né? E a empresa escolhe o seu método de trabalho. Entendeu? Não é que um está mais certo ou mais errado. Citei 2 exemplos aqui. No Carvalho, o peso do produto é no caixa. No açaí, o produto tem que ser pesado antes. Né? Então, são exemplos que você vê na avaliação. E são coisas que você vai observar em um sistema. Pode falar, Eva. Ô, Fredson, é que, dada a importância, né, do sistema eleitoral, o sistema ele é tão protegido, tão cheio de artimanhas, cheio de teste de conformidade, na urna, comparação de resultado, que é tão difícil encontrar um ponto negativo. Tem edital lançado todo ano, não, quase todo ano. Eu acho que é um ano. Acho que é um ano antes da eleição. Lança o edital. Tem esse edital aí que é muito massa. Pronto, se for ponto negativo, eu vou dizer que isso é pouco divulgado, porque eu só sei porque eu fui estudar isso. Porque senão, eu acho muito interessante que ele lança o edital para você, qualquer pessoa que tiver interesse e achar que tem uma falha, testar, mandar o plano, dizer que e depois dar o resultado, dar tudo. E aí eu achei bem massa. Então tem tanta coisa que eu acho difícil achar ponto negativo.
Mas tem. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Sim, A urna eletrônica ela já deveria estar em rede. mas aí é que tá. Quando ela estiver em rede, aí ela vai ter uma vulnerabilidade maior e ele vai ter que ter, A complexidade é bem maior. vai ter um poder de manter É. toda a segurança que ela tem em rede. Que aí eu acho que é tipo um trade-off, né? A gente pode botar em rede, Pode. mas se botar em rede, corre um risco muito maior. Pronto. Né? Exatamente. Um ponto importante, em cima disso, que vocês têm que levar em um contexto geral. Isso é de auditoria, isso é de profissional de computação, isso é de um analista de sistema que vocês vão se tornar daqui a alguns meses. Toda vez que você pretende, que você pensa em implementar algo novo no sistema, isso é em qualquer instância. É para quem trabalha com desenvolvimento, é para quem trabalha com rede de computadores, com banco de dados, com qualquer coisa, certo? E tipo assim, é algo que está na linha de frente de quem vai trabalhar com auditoria ou com consultoria. Ninguém, olha o termo, ninguém em negrito, caixa alta. Ninguém pode implementar algo novo num sistema avaliando apenas os pontos positivos. Certo? Qualquer coisa. Seja urna eletrônica, seja, por exemplo, o sistema. Vou pegar aqui, para não dizer que eu estou falando só de urna, eu estava citando aqui o exemplo do açaí, né? Eu falei que no caso do açaí, ele tem uma ilha, né? No meio da seção de frutas e verduras, com funcionários só para pesar o produto. Eu vou fazer aqui, levantar um item aqui, ó, certo? Para você ver como é o termo que está na moda, né? Narrativa. O termo da moda é narrativa. Eu vou levantar a narrativa que, se for colocado em alta escala, criaria uma polêmica igual da urna. Ó, lá no açaí, se tiver muito movimentado, vai ter 3 ou 4 funcionários só pesando os produtos. Só pesando os produtos. Então, se você for analisar bem, nesse caso, o açaí ele tem um custo operacional maior. Porque naquele momento que ele tem as pessoas pesando os produtos, eu vou ter 3 ou 4 funcionários só pesando produtos, que poderiam ser utilizados em outras funções. Ou até reduzir o quadro de funcionários. Diminuir o custo dessa empresa. Faz sentido o que eu estou falando? Vai. Faz sentido, não faz não? Eu tô levantando uma narrativa que faz todo sentido, certo? Não seria melhor, igual o Carvalho? O Carvalho, ele não tem esse custo, porque ele não tem 3, 4 funcionários dedicados para ficar pesando o produto. Né? Só que eu estou falando aqui, o que eu estou citando? Eu criei uma narrativa, certo? Eu estou apresentando, estou apresentando a narrativa no qual estou mostrando que seria vantajoso, pelo menos na minha fala, eu estou mostrando que seria vantajoso não ter essa ilha. Com base em quê? Custos. Né? Tem base em custos. Mas aí ninguém faz, ninguém organizado. Não queria estar nessa ilha. Só que é o seguinte, né? Eu falei isso, né, de propósito, mas os funcionários que ficam na ilha não são dedicados só para a ilha. Né? São funcionários que são, quando não tem muito movimento, eles estão executando tarefa em outro local. Agora sim, só que lá de dentro, se for, por exemplo, alguém lá que trabalha na administração, se estivesse aqui na sala, ele ia explicar como é que funciona o sistema de informação nesse setor do açaí. Mas com certeza, assim, ó, são funcionários que trabalham na seção ali de frutas e verduras. E aí ele deve ter algum método de organização que tiram, né? Se a determinado momento a produção, a quantidade de tarefa está baixa naquele setor. Então, essa pessoa ela é deslocada para a ilha lá para ficar pesando os produtos. Pá, 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 pá. Porque assim, ó, dependendo do movimento, tem dia que só tem um, eu vi lá, tem dia que tem 2, tem dia que tem 3, pesando. Com certeza esses funcionários, eles acumulam outras funções. Né? Então, onde é que eu quero chegar? Você não pode pegar nenhum tipo de sugestão nova de implementação no sistema mostrando apenas os pontos positivos. Tem que botar isso aqui, porque isso aqui é bom. Quando eu botar isso aqui, vai melhorar isso, isso, isso. Você tem que avaliar também qual o impacto negativo que isso traz. Qual o impacto negativo que isso traz. Porque todo ponto que você traz, né,
tem os pontos positivos, mas ele tem um impacto para isso. O que você tem que avaliar é se o impacto positivo, certo? Ele é maior o suficiente para você implementar, mesmo trazendo o pequenininho negativo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não sei se alguém já percebeu, principalmente a galera aí que gosta de jogar de jogos virtuais. Que tem alguém que gosta de jogo virtual aí? Joga esses jogos online aí? Tem alguém aí? Se acuse aí? Eu que eu sou fraco, sei bulhufa de jogo. Tem nenhum nerd aí? Olha, rapaz, que incrível. Estão com vergonha, só pode ser. Olha aí. 27 aqui, não tem nenhum nerd. Olha aí, ó, começou a aparecer, ó. Pronto. Normalmente, os caras que são nerds aí, eles respondem por último mesmo. Que a mente tá ocupada com alguma outra coisa, um game aí. Ó, Claudio Nisso. Olha, ó. O Wendel, essa turma aqui que não sei se alguém aí, a maioria da galera que usa jogos online já tem uma coisa na cabeça. E é real. Galera, vocês que usam jogos virtuais, antivírus e firewall são coisas boas? Normalmente quem gosta de jogos online, certo? Assim, vou até usar um termo aqui. Firewall e antivírus são inimigos de jogos online. Né? São inimigos. Exatamente. Aí, ó, gostei, ó, dá conflito, bloqueia a porta. Só com um detalhe, qual a função do firewall? O firewall foi criado para uma única função: monitorar e bloquear a porta. É a única função do firewall. Outra coisa que é muito comum, o antivírus, quando você coloca na máquina, amigo, ele consome memória pra caramba. O antivírus. Quando o antivírus foi criado, vocês acham que quando criaram antivírus e firewall, lá na época do ambiente de pesquisa, que estavam cientificamente falando, que os caras apresentaram as soluções, com certeza foi discutido isso. Cara, essa solução que você está apresentando, ela tem um problema, ela consome não sei quantos por cento da memória. Se você pegar os primeiros antivírus que foi criado em meados na década de 90, os primeiros antivírus surgiram no início da década de 90. O firewall surgiu 94, 95 por aí, surge o firewall. Você sabe quando é que o firewall funciona? Por que o firewall surgiu? O que motivou a criação do firewall? Antes do firewall já existia o antivírus, que era considerado uma ferramenta boa para proteção contra vírus. Só que aí os caras descobriram que mesmo o computador tendo antivírus, era possível realizar ataques através de porta. Porque antes do antivírus, computadores em rede não era o que é hoje. Hoje, a exceção é o computador fora da rede. Exceção nada. É item de museu. Certo? Eu acho que daqui a uns tempos, né, você vai entrar no museu de tecnologia, aí você vai encontrar assim, ó. Imagine a geração de vocês. Eu acho que os netos. A Eva, eu sei quem tem filho. Eu sei Eva, né? Acho que tem mais gente na sala que tem filho. Mas eu sei dela porque ela já falou algumas vezes. Eu acredito que eu acredito que, por exemplo, os netos, né? Os netos da Eva, né? Os netos da Eva vão visitar no museu o seguinte, né? Caramba, vamos ver ali, ó. No museu ali, ó, tem um computador que não funciona em rede. Vamos lá ver. Chega lá, que legal, olha que negócio irado aí. Computador que não funciona em rede. Aí lá tá a história, né? Não sei quantos anos existiam computadores que não funcionavam em rede. E os caras vão falar o seguinte: que absurdo! Eu não consigo nem imaginar que um dia isso aconteceu. Computadores que não funcionam em rede. Pois é, antes, o mundo, os computadores não funcionavam em rede. Era cada um por si. Né? Nessa época não existia muito essa questão de vírus. Né? Os vírus com as urnas. Exatamente, como as urnas de papel. Então, quando os computadores, como começou a evoluir a questão das redes, né? Eu comecei a trabalhar com rede, gente, antes do cabo de rede, esse que vocês conhecem, viu? Só que assim, não era muito velho, não. Eu tinha 16 anos, é que eu comecei novinho.
Mas eu comecei a trabalhar em rede com a rede de anel. Hoje a gente vê só no livro. Topologia, barramento, estrela, anel. Hoje todo mundo só usa estrela. Eu cheguei a trabalhar com rede, botando computador em rede, com topologia, anel e barramento. E o cabo era um cabo categoria 2. Hoje você usa o cabo categoria 5 e 6. O cabo categoria 2 era feito com solda. Você tinha que ferro de solda aqui, ó, queimando o dedo, ó, para fazer um cabo de rede que colocava 2 computadores em rede com a velocidade de... Deixa eu lembrar que é a velocidade 9.600 bps. Vocês têm ideia do que é isso aqui? Eu vou botar no chat, ó. 9.600 bps era a velocidade, ó. Bits por segundo, ó. 9.600 bps. Quando eu comecei a ver computadores em rede. Não era computador, era terminal burro chamado. Só tinha um servidor e os terminaizinhos. Certo? Feijão, feijão. O que é isso? Ah, urna, bala. O que é isso? Entendi essa fala tua aí, não. Não tem, Maurício. Ah, uma bala. Ok. 9.600 bps era a velocidade dos computadores em rede quando eu comecei. Uma bala de rápido. Quando eu comecei a botar computador em rede, a velocidade era 9.600. Hoje, a placa de rede do notebook de vocês vem para trabalhar até 1 gigabit. 1 gigabit é 1 bilhão de bps. Né? Olha como mudou, ó, de 9.600 bits por segundo para 1 bilhão de bits por segundo. Quem tem computador antigo aí, que tem 10 anos de uso, já é 100 megabits. 100 milhões de bits por segundo consegue trafegar. Né? Há 20 anos atrás, era 9.600 a velocidade. Você imagina qual era a velocidade disso, ó, para abrir uma tela em rede. Okay? Só que assim, com a evolução das redes, né, o número de portas que tem que se abrir para você trabalhar aumentaram. Porque porta sempre foi usado. Só que, por exemplo, quando você trabalha com um banco de dados, vamos dar nome aos bois, um MySQL, por exemplo, aí você usava ele só no computador. Era o programa, o software instalado no computador e o banco de dados no mesmo computador. Já existia uma porta, tem que existir uma porta aberta para poder os dados serem armazenados no MySQL. Só que qual era a comunicação? A comunicação era só local, ó, dentro do próprio computador. Ó. Aqui, ó, que é o localhost, ó. O próprio computador tem que estar em rede. Mas ele era em rede só com ele mesmo. Com a evolução, você passou a ter um computador do lado na sala, outro na sala vizinha, outro no prédio vizinho, outro na cidade vizinho, no estado vizinho, no mundo. Hoje é todo mundo em rede. Então, à medida que os computadores começaram a trabalhar em rede nas próprias empresas, o número de portas abertas aumentou. E aí começou, meu amigo, a bagaceira de ataque, de vírus, escambau, só que por onde? Usando as portas que eram abertas pela rede. Era um caos. O antivírus nem via, porque o antivírus ele só detectava um código malicioso sendo executado no HD do computador. E os ataques estavam vindo por onde? Pela porta HTTP, pela porta do e-mail, pela porta de não sei o que mais. Daí é que surge a ideia de criar um firewall, né? Que em português é uma parede de fogo, né? Parede de fogo. Que fica ali, ó, um bloqueio. Tudo que chega ali, ele detona. Tudo que chega ali, ele detona. Só que nisso, pô, mas quando eu boto o firewall, bloqueia tudo. Pô, então a gente vai ter que abrir umas exceções. Então vamos abrir essa porta, essa porta, essa porta. Pô, mas se abrir a porta vai ter o ataque. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a porta, mas ela fica monitorada com algumas condições. Se for isso, entra. Se não for, não entra. Né? Exemplo, uma festa. Certo? Imagine vocês fazendo a festa de colação de grau de vocês. Certo? Beleza, como é que a gente vai controlar quem pode entrar e quem não pode? A gente tem uma ideia, vamos colocar uma lista de convidados. Certo? Tem que ter o nome na lista e tem que ter aquela senhazinha. Certo? Só entra quem tem a senha. Beleza, aí você deu a senha, aí Humberto dá a senha para mim. Aí eu não vou não, eu vou dar para um amigo. O amigo chega e entra. Né? Porque é pela senha. Mas se você botar a senha, o nome na lista, aí você está aumentando a condição de segurança. Ó, tá aqui com a senha. Qual é o seu nome? Fulano. Ó, o seu nome não está na lista. Certo? Então você não pode entrar. A gente tem a lista aqui e só pode entrar quem tiver na lista. Né? O que é isso que você está fazendo? É um firewall. Você está monitorando a porta de entrada com alguns condicionamentos, com alguns filtros, para determinar o que pode e o que não pode.
Só que convenhamos, quando você bota o firewall, você diminui a velocidade, você mina o desempenho do sistema. Obviamente, com o passar dos anos, certo? Eles vêm estudando e vêm melhorando. Mas no início, o impacto principal ele causa lentidão. O firewall só foi aprovado para começar a ser utilizado em computadores quando o cara apresentou e mostrou por A mais B que esta solução que ele está trazendo, que é proteger as portas, compensa, mesmo ele bloqueando essas outras. Entenderam o que chegar? Qualquer tipo de implementação, ela não pode ser colocada simplesmente que você está apresentando que ela é boa. Você tem que mostrar o lado bom dela, mas tem que ser avaliado o impacto negativo. Se o impacto negativo for equiparado ao positivo, aí não vai. Ninguém vai usar. Ninguém vai usar. Não pode. Entendeu? Porque assim, a gente está falando de implementação, não é correção de falha. Implementar é você adicionar algo novo. Né? Você tem uma coisa que está funcionando, aí você está propondo colocar algo novo. Esse algo novo tem que mostrar, certo? Que os pontos positivos que ele está trazendo são infinitamente maiores do que o negativo. Primeiro ponto. Segundo, mesmo essa quantidade de pontos positivos sendo infinitamente maior do que a negativo, esse pouquinho do negativo, qual o impacto que ele vai trazer para o restante do sistema? Porque esse impacto que ele é pequeno em relação a essa quantidade aqui positiva. Mas esse pequenininho aqui, se ele for gigante aqui no todo, aí, opa, pô, então não compensa. Você não pode mexer no que está funcionando. É tipo assim, você tem um pé de laranja no quintal, sabe? Você tem um pé de laranja. Ó, Claudenise, conheço funcionários da Vitex que relatam que a empresa bloqueia o acesso ao WhatsApp para os funcionários conectados na rede da empresa. Esse tipo de estratégia é válido na sua visão? Boa pergunta, Claudenise. Ela é assim, ó, esse tipo de bloqueio, primeiro, ele é normal. Né? Ele é normal dependendo do tipo de empresa. Dependendo do tipo de empresa e dos meios. Né? Então, assim, não dá para dizer se ele é válido. Assim, se ele é válido, sim, ele é válido. Porque, assim, depende da empresa. Se a empresa entende, e se entender não é só em achismo, gente. Quando eu digo entenda, normalmente isso é base em estudo, em números. Por exemplo, tem empresa que bloqueia o WhatsApp, ela chega à conclusão, por exemplo, existem dados estatísticos que mostram que isso eu estou falando desse dado da época que eu fiz a palestra, eu nunca mais atualizei, mas quando eu preparei o conteúdo lá para a própria Via Bebidas, né, como parte do processo de auditoria na época, eu encontrei informação seguinte, ó, 60 e poucos por cento, não lembro agora exato, mas era 60 alguma coisa, por cento dos funcionários, eles têm 8 horas de trabalho na empresa. Né? No final do dia, chega a 2 horas e meia do tempo dedicado a coisas totalmente inerentes ao trabalho. Então, você imagina aí, se eu tenho uma empresa, certo? Os estudos me mostram que 80% dos funcionários estão trabalhando apenas 80% do tempo no trabalho da empresa e 20% a coisas totalmente diferentes da empresa, que não tem nada a ver com o trabalho da empresa, então está trazendo um impacto negativo. Então, vou avaliar. Então, nesse caso, está sendo mais maléfico utilizar um WhatsApp na minha empresa do que benéfico, né? Porque tem um lado bom, né? O cara se distrair, etc. Mas eu conheço exemplos de empresas, vou dar um... Nem só se distrair. Às vezes tem coisa que, com o auxílio do WhatsApp, a gente já pode pegar uma informação com superior a uma coisa e já agilizar também o processo de trabalho. Depende, né? Depende, porque depende do ramo de atividade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Da pessoa, né? Isso. Hoje, por exemplo, tem empresa, por exemplo, essas empresas que trabalham com venda, né? Venda de consórcio, venda de empréstimo, né? Que ficam oferecendo. Empresas de cobrança que cobram o empréstimo que está atrasado, que cobram o consórcio que está atrasado. Eles usam muito o WhatsApp hoje. Então, por exemplo, uma empresa dessa não pode pensar em bloquear o WhatsApp. Lá nessa empresa, o WhatsApp é a principal ferramenta de trabalho. Nesse caso lá, ele tem um desafio maior, porque a empresa utiliza o WhatsApp como ferramenta de trabalho e ele deve usar o WhatsApp só para trabalho. Ele não pode utilizar, por exemplo, para falar com um amigo, e aí, o que vai fazer hoje? Ó, quinta-feira é feriado, e aí, o que a gente faz na quarta? Entendeu?
Aí você podia, professor, tem como bloquear isso no WhatsApp? Tem. Só que é um grau de complexidade grande para quem trabalha como analista de rede. Porque aí ele vai ter que fazer um bloqueio pela aplicação, na camada de aplicação. Ele não pode bloquear nas camadas de baixo, né? Porque assim, nesse caso, você falou o exemplo da Vitex, ela bloqueia o WhatsApp. Então, como é que eu faço para bloquear o WhatsApp? O WhatsApp é uma ferramenta que trabalha em rede, sim ou não? O WhatsApp é em rede? Sim, o WhatsApp é em rede. Se ele trabalha em rede, aí agora sim, a gente tem a auditoria e a Eva que fica meia doida, outros aí, mas não tem jeito. A maioria paga a rede 2 ou já pagou. Se o cara trabalha em redes, se o WhatsApp trabalha em rede, né, aí você tem que lembrar de quê? Camada de rede, camada de enlace de rede, transporte, aplicação, você tem que lembrar do modelo OS de camadas. Se o WhatsApp trabalha em rede, certo? Ele precisa de um endereço e uma porta. Então é só eu pesquisar e verificar qual é a porta que o WhatsApp trabalha. Porta X. Toda aplicação ela tem uma porta. A porta do WhatsApp é X. Aí eu lá aonde? No firewall. Lá no firewall eu bloqueei a porta do WhatsApp. Pronto, o WhatsApp não funciona. Ah, mas aí a empresa fulano, ele utiliza o WhatsApp como ferramenta. O que ele está querendo não é bloquear o WhatsApp. Ele quer bloquear alguns serviços dentro do WhatsApp. Ele quer filtrar o que a pessoa vê no WhatsApp. Aí é mais complicado. Porque eu não consigo bloquear isso pela porta, eu vou ter que bloquear pela aplicação. Lá em cima. O Fredson, dá para bloquear o WhatsApp do celular e não bloquear o web, o novo, que você pode acessar sem precisar estar com o telefone? Agora pode, né? Agora pode, porque a ferramenta nova agora disponibilizou esse novo recurso. Agora, ele trabalha independente agora. Ele agora trabalha independente, né? Nessa nova versão, o do celular trabalha independente do computador, porque antes era um espelhamento apenas, né? O computador apenas espelhava o que estava sendo utilizado no celular. Aí o detalhe, como eu falei, ó. Fica mais fácil deixar no computador da empresa, Uhum. da empresa, e o pessoal que é do celular, o pessoal não vai utilizar, vamos dizer. Isso. Agora só que tem um detalhe, como eu falei, ó, no caso eu posso dizer, esse do WhatsApp foi uma correção de falha ou uma implementação nova? Implementação. É uma implementação nova. Isso que o WhatsApp colocou, ele não está diferente do Fire. Tudo bem, o Fire é uma coisa nova, mas o Fire foi criado para corrigir uma falha. O que é que vocês têm que entender é isso. Uma coisa é você apresentar uma solução que é para resolver um problema, corrigir uma falha. A outra é você querer adicionar algo novo. Exemplo do voto impresso, que é a maior polêmica. Se você olhar o voto impresso pelo lado bom, ele tem vários benefícios. Aí o que normalmente as pessoas que defendem o voto impresso falam? Normalmente é isso. Minha gente, eu escuto isso dos colegas. Mas qual o problema da pessoa ter a possibilidade de saber que o voto que ele colocou na urna tem um comprovante? Qual o problema de ter isso? Só vai melhorar o que já está funcionando. O que eu estou falando faz sentido. Ó. Só vai melhorar o que está funcionando. Né? A urna é tão segura. E por que estão com medo de colocar o voto impresso? O voto impresso só vai melhorar. Certo? Quando eu vendo no cartão de crédito, eu não recebo um papelzinho. O que custa? Já tem a urna. Botar uma impressora do lado, certo? Para quando a pessoa votar, sai um comprovante e eu saber que aquilo que eu digitei realmente é aquilo. Aliás, aquilo que foi para a urna é exatamente aquilo que eu digitei. Aí outra solução do voto impresso. Eu já ia falar isso que o Humberto escreveu, ó. Porque aí a pessoa só ia comprovar, né? Eu aqui, votei em você. Uhum. Aí pode me dar o dinheiro do voto. Pois é, mas aí tem outras sugestões. Aí os que pensam assim, falam assim, não, mas eu não estou falando, não é disso. A gente fala assim, o que eu estou falando é, por que não? Tem um voto, tem várias sugestões, gente. Em cima disso, empresas de segurança já criaram até modelos muito legais, né? Alguns alunos me mandaram, mas por que não assim, por exemplo, você vota, ele gera um voto impresso, esse voto cai numa urna à parte, a pessoa não vai ter, ele vai cair numa urna à parte, não é para a pessoa levar. Outra sugestão. Detalhe, viu, gente? O projeto de lei não fala nada disso. O projeto de lei só quer o voto impresso, viu? Essa questão de como vai ser é outra etapa.
Isso que está falando de levar para casa são suposições que as pessoas levantaram. Não, levar para casa. Não, mas não é levar para casa, não. A pessoa digita, o voto impresso cai numa urna parte, cai numa urna parte. Se for preciso, faz-se uma auditoria para conferir. Outros dizem, gente, isso que eu estou falando, pessoas leigas, políticos, deputados, todo mundo fala essas opções que eu estou dizendo. Não, mas não é isso não. O que a gente quer, voto impresso, certo? E contagem pública, certo? Depois que terminar a eleição, a urna continua eletrônica, mas a contagem tem que ser pública, a contagem dos votos pública, para que todo mundo possa ter acesso à contagem pública, como era antigamente. Antigamente era contagem pública. Se você analisar, se você estiver analisando aí pelo lado bom, tudo que eu estou falando aqui faz sentido, são coisas boas. Seria muito bom contagem pública, porque aí todo mundo vai ver, né, como está sendo feita a contagem. Não, voto impresso. É bom mesmo, se você analisar. Por que não? Eu quero papel, certo? Eu quero papel. Por que não? Por que eu não posso, depois de votar, por que eu não posso ter um papel para eu saber se de fato que eu digitei está fazendo? O que me garante que por detrás dos panos esse programa não está fazendo outra coisa? Esses questionamentos, eles são válidos. Agora, eles são válidos se você não conhecer nada de sistema, você não conhecer nada de auditoria. E outro detalhe. Assim, Pode falar, Humberto. que garante que por trás dos panos não estava outra pessoa. Como é? Que garante que por trás dos panos não estava votando outra pessoa, né? Isso. Aí, o seguinte, eu refiro o pessoal que usa o sistema, elegendo alguém de sistemas. Não eleger outra pessoa para quê? Aí o que eu tô falando é o seguinte, gente, ó, os questionamentos são válidos? São. Agora sim, o problema é a pessoa não procurar a resposta. Exatamente, José. O que garante que alguém não vai alterar essa urna com os votos impressos? Assim, não muda, entendeu? Cidade, na época do papel, teve urna que tinha mais votos do que a gente que tinha ido votar. Como é? Na época do papel. Não, urna que tinha mais votos. Tinha demais. Pessoa que ia votar. Tinha cidade que passava 10 dias, porque tinha que, quando terminava, tinha confusão, tinha que começar a contagem. Né? Então, assim, o que eu estou falando é o seguinte: se o caso do voto impresso, ele é uma correção ou uma implementação nova? Voto impresso ou voto eletrônico? Não, no caso, o voto impresso, que é o que dizem, né? Que seria adicionar, né, para que o voto seja impresso. Para mim é retrocesso. Não, mas assim, tecnologicamente falando, ele é algo para corrigir um erro, é uma implementação nova. Não é implementação nova, não, eu acho. Não, seria uma implementação nova. Você sugerir que Não, tecnologicamente falando, que é o seguinte, ó. Você tem um sistema funcionando e você quer botar algo novo. Então é uma implementação nova. Pode falar, Vitor. Eu falei por cima de ti. Falei de novo. No caso do voto impresso, você vota na urna e ela imprime um comprovante. Um comprovante. Isso. Da forma que esse comprovante vai ser impresso ou tratado, não foi detalhado ainda, né? Não. Tem como é que se diz? Os estudos e tudo. Eu li um estudo que foi apresentado até no ITA, que seria como? Uma hipótese, né? Você votava, impresso para você comprovante, aí você validava o comprovante e colocava numa urna separada. Exato. Junto ali, que aí depois do... Exemplo, alguma dúvida? Depois que termina a sessão, é impresso o boletim de urna. Todos os votos, todas as pessoas que votaram, tá lá, votaram 100 pessoas naquela sessão, aqueles 100 votos tem que estar ali relatado em tais candidatos. Pronto, então ali já vai ser um meio de... Como é que se diz? Validar. Do próprio tribunal chegar e poder validar. Teve 100 sessões aqui e 100... como é que se diz? 100 comprovantes aqui na urna de comprovantes.
Tipo assim, já não seria mais uma eleição de uma via, né? Seria mais ou no papel ou só na urna eletrônica. Pronto. Aí onde é que quer chegar? Ó, isso tudo é bom. Aí o que assim, só que vocês têm que ver uma coisa. O que o Vitor Santos falou, eu já tinha visto também, Vitor. O que o Vitor falou e as outras argumentações que são levantadas na internet, elas são todas válidas, são excelentes. Só que tudo isso que está sendo falado, bem fundamentado, como esse que foi apresentado no ITA, é um estudo bem interessante. Só que até o momento estão se falando só o quê? Só do ponto positivo. Né? Aí é o lado bom. Né? Só como eu falei, toda implementação nova ela tem que ser avaliada. O bom, né? Aí você tem que comparar agora o impacto. Qual o impacto negativo causado por essa implementação nova? Porque quando eu tenho algo que já está funcionando, não é tão simples você implementar algo novo. Uma coisa é você ter, por exemplo, agora eu estou falando como pesquisador, que é importante para vocês também. Vou pegar um exemplo aqui um exemplo que eu tenho até em aberto para TCC, viu, gente? Na área de redes. Em redes Wi-Fi, já botei até um aluno aí para um que me procurou no privado, mandei leitura, vi aí, vê que é. Em rede Wi-Fi, quando você conecta o seu dispositivo, aliás, o seu roteador ele é conectado num canal. Cada roteador, ponto de acesso, ele é conectado num canal. Aí todos os usuários que conectam nesse roteador trafegam dados por dentro desse canal. São 11 canais para você trabalhar. Só que não existe nada que possa determinar que canal você deve escolher. Então você escolhe um canal, seu vizinho escolhe outro, seu outro vizinho escolhe outro. Aí você vai para um shopping que tem um monte de lojão perto do outro. Cada loja tem um roteador próprio, cada um tem uma rede Wi-Fi, que cada um usa um canal. Obviamente, o que vai acontecer? Nós temos muitas redes utilizando o mesmo canal no mesmo espaço. Né? Assim, no mesmo espaço aéreo de alcance. Certo? Eu tenho aqui centenas de redes que têm um alcance uns iguais aos outros, na mesma área de alcance do sinal, e delas, dezenas, às vezes centenas, trabalham no mesmo canal. Quando você tem várias redes trabalhando no mesmo canal, você tem mais colisões. Você imagina, é uma estrada, né? Quanto mais cruzamentos você tem numa estrada, maior a probabilidade de ter colisão. Né? Que acontece muito na rede Wi-Fi. Você tem muita colisão de pacotes, certo? Muita colisão. Né? Só que hoje, qual é a solução que é utilizada nas redes Wi-Fi? Existe tratamento de colisão. Né? Que no caso vocês viram em rede 2. Né? Em rede 2 a gente viu que quando o pacote, se for TCP e tiver uma perda de pacote, é reenviado outro. Né? É reenviado outro. Perdeu, envia outro. Ou seja, existem soluções para tratar a colisão. Isso é o que é utilizado hoje. Porque você não pode deixar de usar uma solução porque ela não é a melhor de todas. Se isso é o que tem, vamos usar. Enquanto se usa isso, vai se estudando soluções melhores. Então, hoje existem muitos problemas e muitas pesquisas em aberto para melhorar a gestão de canal em rede Wi-Fi. Aí é um problema quem tem rede Wi-Fi. Melhorar a gestão de canal. Como proceder para evitar as colisões. Diminuir essa quantidade de colisão. Então, assim, para alguém propor algo para melhorar esse problema, certo? Ou melhorar a solução do que já tem para colisão de pacotes, você tem que apresentar, não é simplesmente algo que melhore. Sempre que você apresentar algo novo, principalmente em tecnologia, você tem que mostrar por A mais B que aquela solução nova que você está tentando sugerir, certo? Além dela trazer esses pontos positivos, que já foram falados vários pontos positivos do voto impresso, você tem que avaliar o impacto negativo. O impacto negativo ele não pode trazer danos a um sistema que já está funcionando. Né? Ele tem que manter, no mínimo, a infraestrutura do que já tem. Fala lá, Claudanice. Professor, eu dei o exemplo lá de uma solução, né? No caso, eu dei o exemplo daquela solução que a Vitec tomou, que, pelo menos na minha visão, é uma solução ruim. Mas, assim, quando acontece uma solução desse tipo, que não é tão boa, que não traz tanto benefício, ou algo desse gênero, tem que
fazer todo o processo da auditoria de novo, tipo, do começo até o fim, para aí tomar outra decisão que conserte aquela tomada anteriormente? Não, auditoria toda não. Só precisa ser avaliado, no caso, monitorado, né? Usando aqui da lista aqui, né? Porque depois que é feito, acontece o monitoramento. Então, eu vou observar se vai haver melhora. Porque isso aí, com certeza, foi com base, eu acho, gente, pode ser que seja uma coisa também totalmente furada, né? Sem nenhuma lógica. Pode ser também, viu? Eu comecei a fala aqui, né? Levantando a hipótese de que foi feito uma avaliação técnica, né? E chegou-se à conclusão que deveria proibir. Mas pode ser que não tenha sido feito nada disso. Pode ter sido uma medida errada também. Mas pelo tamanho da empresa, eu acredito que foi feita alguma avaliação. Né? E se foi feita essa avaliação, para que isso mude, o que vai determinar é o monitoramento. Porque depois que é feito a auditoria, que o sistema prova que ele é seguro, não é o suficiente. A partir disso, tem que continuar uma determinada periodicidade o monitoramento. E depois uma auditoria. Mas esse tipo de ação, em específico, o que vai fazer com que ele mude é apenas o monitoramento, que é apenas uma pequena etapa do contexto da auditoria. Não necessariamente uma outra auditoria para mudar esse caso, né? Essa alteração, né? de tomada de decisão, de ação em proibir, por exemplo, uma ferramenta dessa no horário, né? dentro da empresa. Deixa eu ver aqui. Espero que tenha... Deixa eu parar bem aqui a gravação, né? Que está chegando no final. Garantir a gravação.